Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Juízes, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Nós estamos seguindo em paralelo duas jornadas, uma no Evangelho de Marcos, e semana passada nós demos mais um passo ali no que é narrado nesse Evangelho, e hoje nós voltamos para o livro de Juízes e continuaremos também a trajetória do povo de Deus narrada aqui nesse momento. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o primeiro juiz. O primeiro juiz a ser mencionado aqui nesse livro. E o que é narrado está aqui a partir do verso 7, nós vamos até o verso 11. E a palavra do Senhor diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus. E renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Somente até aí, o nosso texto, a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai santo e amado, muito obrigado pela tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, nos ensine através dela nesse momento. Fale conosco, Deus. Ministre aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um povo louco e um Deus de amor. É o que nós percebemos aqui no que nós acabamos de ler. Mas antes eu gostaria de uma breve introdução. E semana passada, enquanto nós líamos o livro de Marcos, me veio à mente, enquanto preparava a mensagem, um livro das Crônicas de Nárnia. E os irmãos sabem muito bem que eu gosto dessas coisas, obras de fantasia, ficção. E quando nós pegamos essas obras literárias, existe um personagem de histórias em quadrinho, e para mim ele é um dos personagens mais misteriosos que se pode encontrar nas histórias em quadrinho. Ele é um personagem intrigante, ele é o arqui-inimigo de um grande herói, Batman. E o nome desse seu arqui-inimigo é Coringa. E algo intrigante na vida desse super vilão é que ele não tem superpoderes. O Coringa não tem poderes especiais. Na verdade, o Coringa ele é introduzido dentro das narrativas, das histórias em quadrinho, como um psicopata com um humor sádico, doentio e muito inteligente. É assim que ele é introduzido. Porém, cada dia esse psicopata ele se entrega mais e mais à sua loucura. E ao entregar-se a essa loucura, leva o Coringa, uma mente brilhante, mas envolvida na vida de um psicopata, a fazer coisas terríveis. E há uma frase icônica desse super vilão, que foi escrita por Alan Moore. Alan Moore é um escritor britânico, e ele escreveu talvez uma das mais famosas histórias do Coringa, que é conhecida como A Piada Mortal. E há um trecho na história que diz o seguinte, ele diz o seguinte para o Batman:
lembre-se da loucura. Loucura é sempre a saída de emergência. Lembre-se dela. A ideia é justamente com que você precisa se entregar às loucuras do seu coração. Sempre será a saída. Se você vê problemas ao seu redor, entregue-se às loucuras. Entregue-se completamente a essa. E por que eu estou dizendo isso? Se há uma palavra que resume muito bem o povo de Israel no livro de Juízes, essa palavra é loucura. Porque em todos os momentos nós vamos ver esse povo se entregando mais e mais a um coração louco e depravado. Mais e mais. Quanto mais o tempo passa, mais louco esse povo vai ficando. Mais eles se entregam a essa loucura. Percebemos nesse livro uma nação, um povo que a cada dia resolve ir mais fundo nessa vida de loucuras. Mais fundo. Eles não veem limites. Talvez ao contrário do Coringa, onde ele diz que a loucura é uma saída de emergência, me parece que para Israel a loucura é a única saída. A única saída. E a mensagem que nós ouviremos agora, queridos, é de um povo que se lançou a uma vida de loucuras. Aqui começa aquilo que nós vemos introduzindo. Porque esse livro ele traz duas introduções. E até então nós estamos introduzindo esse livro. E aqui agora mesmo começa a narrativa desses juízes. E como esse povo se afunda cada vez mais numa vida de loucura. Como esse povo ele mergulha cada vez mais numa vida de loucura. E nós veremos isso em 3 momentos. Uma história de um povo louco, uma história também de um povo desesperado, que clama a Deus, mas é a história também de um Deus que atende o clamor por socorro, mesmo quando as coisas não estão alinhadas com a sua vontade. E perceba que Israel faz um clamor por socorro. A pergunta que fica para nós é: será que este clamor indica, de fato, um coração desejoso por mudança? Um coração arrependido? Nós veremos a resposta nessa noite. Nosso texto começa a partir do verso de número 7, no verso de número 8. 7 a 8, onde nós temos aí a primeira divisão, onde nos apresenta aí as loucuras de Israel. Aqui nós percebemos Israel em mais uma daqueles ciclos de abandono a Deus. Lembra que período a período o povo se perde. Nós já falamos sobre isso. Período a período. Eles se perdem, eles abandonam o Senhor, eles são resgatados, o tempo passa e a história se repete. E bom, aqui nós estamos em mais um momento desses. O tempo passou, Josué morreu e o povo se perdeu. O povo se esqueceu do Senhor. E o Senhor nos mostra o quão grave é isso. Veja o que o texto nos diz. Veja o que o verso de número 7 diz. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Pouco tempo após a morte de Josué, Israel se rebelou novamente aqui. Israel abandonou o Senhor, se revolta, se rebela contra Deus, se esquece dele. E servindo as deidades, os deuses cananeus, aqui denominados Baal e Aserá. Anteriormente foi Astarote, agora aqui quem aparece é Aserá. Ou Astera em algumas traduções, ou Axera em algumas traduções. Mas a ideia é de que esta deusa a qual eles adoram, se curvam, é uma deusa feminina da fertilidade. E eles aqui cultuam. Agora é interessante, e eu gostaria de chamar a sua atenção, para que o texto nos disse logo no início. Perceba, início do verso de número 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram. Essa palavra esquecer, ela é muito importante para o entendimento desse texto. Muito importante. Porque esses termos esquecer e lembrar nas Escrituras
E no Antigo Testamento, eles são muito importantes. Muito importantes. Na Bíblia, quando nós nos deparamos com esses dois termos, esquecer e lembrar, nós precisamos entender eles pela sua conotação espiritual e não literal. Porque tem pessoas, por exemplo, como textos, quando as pessoas pediam para que Deus se lembre da sua misericórdia. Há vários salmos em que Davi se volta a Deus e pede para que Deus se lembre das suas misericórdias. Há outros textos também que pedem para que Deus se esqueça dos nossos pecados. Não é que Deus de repente deu amnésia e se esqueceu, apagou-se da sua memória. Não, não é isso. Como eu disse, frases, termos como esquecer e lembrar, analisados segundo a Bíblia, precisam ser entendidos de uma forma espiritual. Então, o que significa esquecer, lembrar nas Escrituras? Quando Deus é questionado, então, lembre de sua grande misericórdia e amor, Ele está sendo solicitado aqui para agir de acordo com o seu caráter. Deus, lembre-se da tua misericórdia. A misericórdia faz parte do teu caráter. Então haja conosco de acordo com o seu caráter. É isso que se pede. É isso que se solicita a Deus. Não porque Deus esqueceu, deu um devaneio em Deus e Ele esqueceu-se que é amoroso. Não, não é isso. E quando se pede então para que Deus não se lembre dos meus pecados, quando você ora e fala assim, Deus não se esqueça, ou Deus se esqueça dos meus pecados, não é que você está pedindo para que Deus de fato apague, nunca mais se lembre, tenha uma amnésia no estalar de dedos, não. Você está pedindo para que Deus não venha agir de acordo com aquilo que Ele sabe sobre você. É isso que você pede. Deus, não haja comigo de acordo com aquilo que você sabe sobre mim. Por favor, tenha misericórdia. É isso que nós solicitamos. Então, quando se afirma aqui que eles se esqueceram de Deus, nós precisamos entender dentro desta mesma conotação. A ideia aqui é que eles sabem quem é o Senhor. A ideia aqui é que eles sabem quem era Deus. A ideia aqui é que eles conheciam qual era a vontade do Senhor. Mas eles não ligavam mais para isso. Pouco importa o que esse Deus quer. Pouco importa o que esse Deus fala. Eles sabem, mas eles se esqueceram. Eles não ligam mais para aquilo que eles sabem, para aquilo que eles creem, para aquilo que eles ouviram. E o texto então continua que eles expressavam isso, adorando a outros deuses. E nós já falamos aqui como eram esses cultos. Nós já falamos aqui. Eram cultos regados à prostituição. Depois eles chegam ao ponto de sacrificar os próprios filhos a esses deuses. E inevitavelmente, nosso coração, quando deixa de servir a Deus, ele vai procurar outro Senhor. Ele vai procurar um outro Deus para servir, inevitavelmente. E aqui, o povo se esqueceu do Senhor e procurou Baal, procurou então a Será. E a coisa piora quando nós chegamos aqui no verso de número 8. Veja o que diz. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Eles se esqueceram. Do que Deus havia falado por intermédio de Moisés. Deuteronômio capítulo de número 6, verso 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque o Senhor, seu Deus, é o Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso para com o povo dele. Muitos vão olhar para isso aqui e vão dizer, poxa, mas como Deus é cruel. Entregou o povo dele.
nas mãos de um rei opressor. Entregou o povo dele nas mãos de um rei mau. Mas o amor do Senhor, queridos, também é revelado no zelo do Senhor pelo seu povo. O amor do Senhor também ele é revelado na disciplina de Deus para com o seu povo. O amor do Senhor também é revelado quando o Senhor corrige o seu povo, exorta o seu povo, assim como um pai que ama muito seu filho. E eles aqui são chamados de filhos de Israel. São chamados de filhos aqui. Então Deus irá corrigi-los. Deus irá discipliná-los. Deus irá exortá-los. O Senhor, então, Ele ressente quando é esquecido. E não tolerará ser substituído por outros deuses. Ele não tolera isso. Quando nós que o conhecemos e sabemos quem Ele é, quando o povo dele, que conhece Ele, sabe quem é Ele, o troca para servir outros deuses. O troca para fazer outros senhores. Deus ele não permite, como Moisés havia advertido, a sua ira ciumenta, zelosa, ela foi provocada, porque Deus ama o seu povo. E esse Deus então entrega o seu povo, esse povo da aliança, nas mãos de um opressor, de um rei mau. E usaria esse rei mau, e usa esse rei mau, como um instrumento de disciplina, como um instrumento de correção. Da mesma forma como com os nossos pecados, onde Ele nos usa circunstâncias para nos corrigir, nos trazer de volta ao prumo, ao eixo, ao caminho. O povo se entregou à loucura de seus corações. E Deus aqui os entrega nas mãos de um rei. E só para curiosidade aqui, esse nome Cusã-Risataim, na língua dos povos da Mesopotâmia, quer dizer Cusã, ou duplamente louco, ou duplamente perverso. O povo se entregou à loucura de seu coração. E Deus os entregou a um rei duplamente louco, duplamente perverso, mau. No entanto, mesmo aqui na sua ira, na sua disciplina, há uma esperança para Israel. Há uma esperança para esse povo. Há a esperança de um Deus que os resgataria. E mostra que Ele não permite que Israel sirva a Baal sem ser prejudicada, sem ser ali afligida. Queridos, quando nós percebemos nas Escrituras, quando ela fala sobre a ira de Deus, e essa ira do Senhor, de zelo, de cuidado, para corrigir o seu povo, a ira de Deus é o calor do amor zeloso do Senhor. É o amor zeloso do Senhor pelo seu povo, pelo qual Ele se recusa a abandonar o seu povo. Ele se recusa a permitir que o seu povo permaneça confortável no pecado. Então Ele levanta instrumentos para dar um cutucão nesse povo. Vocês não vão se acostumar com esse pecado. Não vão. Servir a Cusã-Risataim pode não parecer a salvação. E não é. Mas se isso nos forçar a perder o controle e abandonar a nossa idolatria, pode ser o início da salvação. E foi assim com esse povo. Servir a esse rei foi o princípio da salvação desse povo. Foi o princípio da reconciliação desse povo com Deus. E no verso 9 e 10, nós temos um pedido de socorro. Em meio a esta opressão, 8 anos, servindo a esse Deus, esse rei opressor, o texto segue então. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Será que todo pedido de socorro indica
de fato mudança? Será? Aqui nós temos a resposta para essa pergunta. Aqui nós percebemos a resposta para ela. O termo usado aqui para clamaram no hebraico é zaak. É o termo que é escrito aqui no original. E indica que houve um grito de lamento. Indica que houve um grito de terror, de sofrimento, de angústia, de dor por esse povo. Esse termo zaak, ele pode indicar arrependimento, sim. Ele pode indicar mudança, ou desejo de mudança, sim, ele pode indicar. Mas aqui não parece ser o caso. Não parece. Porque todas as vezes que esse termo é usado no Antigo Testamento, e esse termo ele aparece aproximadamente 60 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes que esse termo é usado, simbolizando ou apontando para um momento de arrependimento, de desejo de mudança, ele é seguido por uma cláusula. Existe algo que vem após o termo zaak. Vamos ver 2 exemplos? Um no próprio livro de Juízes, Juízes 10, 10. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abri-la nesse momento. Juízes 10, 10. Veja o que diz. Então, os filhos de Israel clamaram, zaak, aparecendo, ao Senhor, dizendo, o que eles disseram? Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns. Eles clamaram ao Senhor, porém há uma cláusula, há uma confissão: pecamos contra ti. Quer ver outro exemplo? 1 Samuel, capítulo de número 12, verso 10. 1 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 10. Veja o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes, mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Eles clamaram, zaak, aparecendo novamente, porém há uma cláusula, uma confissão. O termo pode indicar desejo de mudança, mas perceba, não é o caso aqui. É bem diferente no nosso texto. Não há cláusula de arrependimento aqui. O que indica que o grito de Israel não é se lamentando pelo seu pecado, mas é somente um grito de sofrimento. Eles estavam sofrendo mesmo nas mãos desse rei. Eles estavam sofrendo mesmo nas mãos de Cusã-Risataim. E aqui, queridos, nos demonstra algo também sobre o amor de Deus. Assim como nós percebemos na primeira parte, aqui também nós percebemos o quão Deus é amoroso. Pois continuando o texto, siga o texto aí, voltando para o capítulo 3, nos diz que ele levanta um Salvador, alguém que iria libertar esse povo, e o que isso nos mostra? Deus suscitar aqui um libertador, e essa é uma conclusão importante que nós precisamos ter, é que o Senhor levantou um Salvador para Israel, e Ele fez isso não reagindo a nenhum arrependimento por parte deles. Na verdade, Ele estava simplesmente respondendo à miséria deles, e não à tristeza, à dor, e não à penitência. Deus olhou a miséria do seu povo e levantou um libertador, não porque eles se arrependeram, não porque eles estavam ali fazendo penitência, arrependidos por causa do seu pecado, não é isso. O
Queridos, perceba que situação espantosa. Como eu e você podemos entender o abismo do amor de Deus? Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus é profundo, é insondável. Porque nós somos reativos. Nós somos assim. Nós esperamos uma ação para uma reação. Deus não. Deus não. Deus viu a miséria do seu povo e foi em resgate. Deus viu a dor do seu povo e foi em resgate. O amor de Deus é profundo. Ele não suporta o sofrimento do seu povo. E mesmo sem esperar aqui um arrependimento, uma confissão, uma mudança, é Ele mesmo que levanta o libertador. É puramente graça de Deus. E nada além da graça de Deus. É somente ela. Percebemos também aqui o governo de Deus sobre a história. Veja, Ele entregou o seu povo a um inimigo que será instrumento de disciplina e correção, e depois é Ele mesmo quem liberta e destrói esse inimigo. É Ele mesmo. E o texto encerra, verso de número 11, com um descanso. A conclusão dessa curta sessão, com a notícia de que a terra teve paz. A terra teve paz durante 40 anos. 40 anos de paz. Indica que agora foi restaurado o equilíbrio dentro da comunidade pactual. Foi restaurado. A paz agora no meio do povo. A paz na terra. A ideia de paz aqui mostra que durante 40 anos a terra teve trégua de guerras. Não houve mais conflitos, pelo menos por esses 40 anos. Israel havia retornado para o lugar que ocupara, lá na conclusão das campanhas militares de Josué. Voltaram para lá. A terra estava diante do povo, pronta para ser conquistada, cumprindo a promessa do Senhor. A questão é, Israel continuaria pacífico, vivendo um tempo de paz? Bom, a gente vai ver no decorrer da série. As coisas iam bem, até que Otiniel, filho de Kenaz, morreu. A salvação e a paz, e aqui nós percebemos isso, no tempo dos juízes, ela depende da liderança do juiz de Deus. Ela depende. Otiniel é um bom juiz. Perceba, não há nada aqui, não tem apontamentos de falhas no seu caráter. Não tem apontamento. É um bom juiz. A paz é real, mas ela não dura para sempre. Porque o próprio Otiniel também não dura para sempre. 40 anos depois ele morre. E nós iremos perceber que com a morte de Josué, morre também a paz, mais uma vez, no meio desse povo. É apenas temporário por enquanto. Por enquanto apenas temporário. Queridos, o que nós podemos aprender com esse trecho que nós acabamos de ler nesse momento? Há pelo menos 3 aplicações aqui para nós, que eu gostaria que nós refletíssemos nesse momento. Nós percebemos nesse texto grandes verdades. Nós podemos aprender aqui inúmeras verdades. Otiniel não é nenhum juiz especial aos nossos olhos, não é verdade? Não é nenhum juiz especial. Ele não tem super força como Sansão. Não tem. Ele não tem frases de impacto como Jael. Também não tem. Mas não há nada também que desmereça o seu caráter. Não há nada, o texto não aponta nada que vai desmerecer quem era esse homem. E além disso, essa história nos mostra que, na verdade, não é sobre Otiniel. É tudo sobre Deus. É o Senhor conduzindo todas as coisas. É o Senhor usando pessoas. É o Senhor libertando o seu povo. É o Senhor levantando aqui um libertador. É tudo sobre o Senhor. Deus usa pessoas como Otiniel. Mas também como Israel, por vezes, nós nos entregamos às nossas loucuras.
Por vezes você também se entrega a elas. Por vezes no seu pensamento está a frase lá do Coringa: a loucura é a saída de emergência. Mas há algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. A primeira delas é que nós não temos motivo para nos esquecer de Deus. Você não tem. Eu não tenho. Um detalhe não pode ser deixado de lado aqui no nosso texto, queridos. A gente pode lê-lo, mas a gente não pode deixar esse detalhe importante de lado. O texto começa com uma expressão: filhos de Israel. Filhos de Israel. Essa expressão nos leva a alguns anos atrás na história deste povo. Nós voltamos lá atrás, quando Deus liberta esse povo. Depois nós chegamos em Êxodo capítulo de número 19, onde Deus então constitui esse povo sua nação. Seu povo de aliança. Seu povo do pacto. Agora aqueles que nascem agora dentro dessa comunidade são chamados de filhos de Israel, porque eles são chamados de filhos do pacto, da aliança, desse povo de Deus. São filhos. Muitos anos se passaram desde Êxodo 19, mas ainda são os filhos de Israel. Ainda são os filhos da aliança. Ainda são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aqui, expressar dessa forma, filhos de Israel, quer dizer que eles eram povo do Senhor e sabiam quem era Deus. O povo que foi liberto, é o povo que foi levado para uma terra prometida, é o povo que foi levado para uma terra que, segundo o próprio Deus, mana leite e mel, e era assim mesmo. Eles cresciam nessa terra, o que plantava nessa terra crescia, ela frutificava, ela prosperava, era assim, a terra que mana leite e mel. Eles cresciam nessa terra, as tribos trabalhavam no campo, viam as plantações se multiplicando, as que cuidavam de gado viam suas criações se multiplicando. Eles não tinham razões espirituais e nem mesmo econômicas para se esquecerem de quem é o Senhor. Não tinham razões. Esse povo não tinha. Sabe o que é pior? Eles faziam isso dentro de casa, dentro da terra que Deus tinha prometido a eles. Idolatria na Bíblia, ela traz o sentido, e a gente percebe isso muito bem no texto de Oséias. A idolatria, ela traz a ideia de adultério. E lembra do que aconteceu lá no início do livro? Israel entra na terra prometida. Lá atrás, a gente já falou sobre isso. Eles entram na terra prometida. E a ordem era: expulsem todos daí. E o que esse povo faz? Não expulsa. Israel aqui, eles não vão atrás de um Deus externo. Eles permitem que o próprio Deus Baal habite no meio deles. Há um comentarista até mesmo que diz que é como uma mulher ou um homem que traz a amante para dentro de casa. Foi assim que Israel fez. Trouxe outros senhores, outros deuses para dentro da sua casa. Queridos, e assim como Israel, por vezes, nós nos esquecemos de quem é o Senhor. Nós nos esquecemos. Como nós percebemos lá atrás, esquecer é a mesma coisa que eu e você resolvermos ativamente tirar Deus de nossa vida. Tirar Deus de nossas decisões. Tirar Deus da nossa família. Tirar Deus do nosso casamento. Tirar Deus dos nossos negócios. Quando nós nos esquecemos dele. E nós não podemos brincar com isso.
Não podemos brincar. Deus vem com disciplina. Isso é certo. Ele é Deus zeloso. Mas pode ser que você também nem liga para isso. Pode ser que você nem liga. Perceba algo grave, queridos. Um dia que você se priva de ler a Bíblia, você se priva de um relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você já pensou nisso? Um dia que você se priva. Porque você sabe quem é esse Deus. Você sabe que isso aqui é a revelação dele. Você sabe disso. Um dia. Você se priva desse relacionamento. E você está dizendo que não liga para toda a obra que eles realizaram para que você fosse alcançado e tivesse acesso à vontade dele. Um dia. E sabe o que é pior? A gente nem liga. A gente nem liga. Mas não se esqueça de algo. Você sempre será servo do que você adora. Sempre será servo. Quando você deixa de servir a Deus, você servirá a outra coisa. Talvez seja a sua família. Talvez seja o trabalho, o emprego, o dinheiro, as loucuras do seu coração. Você se tornou servo disso. Quando você rejeita o Senhor, você está dizendo que tem um outro Senhor. Você está dizendo que você tem um outro marido. Um outro Deus. E nós não temos motivos para isso. Porque é um Deus que nos salvou. É um Deus que nos redimiu. É um Deus que não poupou o seu próprio Filho por nós. É um Deus que nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Não temos motivo. E ao olharmos para as nossas vidas, quantas coisas o Senhor tem feito? Quantas coisas? Não que nós medimos a bênção do Senhor pelas questões materiais, mas elas também são dádivas de Deus. Não temos motivo. Assim como esse povo não tinha motivo. Segunda coisa que nós aprendemos: gritar por socorro não significa arrependimento. Não significa. Muitas das vezes nós temos um coração birrento e não arrependido. Somente isso. Um coração que está incomodado com as dores que está sentindo. Queridos, não me entenda mal aqui, tá? Eu não estou dizendo que você não sofre, que as lutas que você passa, as dores que você enfrenta, elas não são legítimas. Não estou dizendo isso. Não estou afirmando isso. Porque eu tenho plena certeza que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, os nossos lamentos, os nossos motivos para clamar por socorro. Mas o que a palavra nos ensina aqui é que nem sempre o nosso grito por socorro, ele demonstra que nós queremos mudança. Nem sempre o nosso grito por socorro, ele demonstra que nós estamos arrependidos. Nem sempre. É isso que a palavra nos ensina aqui nesse momento. Pode ser que você só está incomodado mesmo. Pode ser que você está só sentindo dor mesmo. Mas nada mais. Você lamenta por situações dentro do seu casamento, mas você não quer mudança. Você lamenta por situações na sua vida com o Senhor, mas você não quer mudança. Você lamenta pelos seus pecados, pelas dores que você sente em decorrência dos seus pecados, mas você não quer arrependimento. É sobre isso que o texto nos ensina aqui. Nem todo grito de lamento, ele quer dizer que estamos arrependidos. Às vezes nós estamos sofrendo. Às vezes nós estamos gritando. Mas assim como Israel, nós não queremos confrontar o nosso Baal. Nós não queremos confrontar Cusã Risataim,
aquele que nos oprime, nós não queremos. Melhor ficar aqui. Dói, incomoda, mas é melhor ficar aqui. E última coisa, Deus sempre socorre aqueles que são dele. Sempre. Sempre vai de encontro àqueles que são dele. É a última coisa que nós aprendemos aqui. É a última verdade. O socorro de Deus vem com Ele nos corrigir, nos disciplinar, porque Ele é zeloso. Ele é zeloso pela sua vida. Deus é zeloso pela promessa dEle. Por isso Ele inevitavelmente, se estamos em pecado, Ele vai nos corrigir. Ele vai nos disciplinar quando nós estivermos faltosos. Deus se irou com o seu povo aqui. A ideia aqui desse irar é de expirar. Sabe quando você precisa tomar uma atitude, você dá aquela expirada? Vou lá. A ideia aqui é esta. Eu vou salvar o meu povo. Mesmo que eu precise corrigi-los, e às vezes de uma forma dolorosa. Mas eu não vou deixar com que eles fiquem acomodados com o pecado deles. Não vou deixar. É a ideia de alguém que precisa resgatar mais uma vez. E no caso de Deus, sabendo que isso ainda vai se repetir por muitas vezes ainda. Muitas vezes. Ele faz isso também suscitando um libertador. E aqui nós percebemos aquele que Otiniel só era uma sombra. Porque é muito interessante a forma como é construída o fato de Deus suscitar aqui Otiniel. E queridos, uma coisa que eu e você precisamos aprender hoje. Se você sair daqui sabendo pelo menos isso, seria maravilhoso. É que Deus não é reativo. Pensamos que Ele é, mas Ele não é. Não é. Pensamos que Ele sempre reage a alguma coisa, mas não. O povo estava oprimido. O povo estava entregue às suas loucuras. O povo estava envolvido em idolatria. Sofria e sofria muito por causa disso. Mas Deus não ficou lá esperando aquele povo se arrepender. Ele não ficou lá esperando aquele povo se estrupiar mais ainda. Ou agiu, porque ele teve uma previsão de que haveria arrependimento futuro. Não, não é por causa disso. Não é por causa disso. Deus foi movido por sua graça. E exclusivamente por sua graça. Aqui Deus suscitou um Salvador, Otiniel. Porém esse Otiniel aqui, como eu disse, é somente uma sombra de um outro que viria. Somente uma sombra. Aquele que a palavra diz que também é um Salvador. Porém um Salvador diferente. Bem diferente. Lucas capítulo 1, verso 68... vai nos dizer que bendito é Deus que nos suscitou um poderoso Salvador. Aqui Deus suscitou um Otiniel. Mas anos depois, foi um Salvador diferente. Um Salvador que é poderoso. Para resgatar eu e você, a igreja, o povo dele, da opressão do pecado. Da opressão de Satanás, para trazer paz, mas não é uma paz que dura 40 anos, é uma paz eterna. Porque assim como Otiniel, ele também morreu, mas não permaneceu na morte. Ele não permaneceu. Um Salvador poderoso foi levantado. Queridos, não há motivos. Não há motivos. Não há motivos para você se esquecer desse Deus.
Não há motivo para você, a partir de amanhã, viver uma semana dando a mínima para aquilo que a palavra nos ensina. Não há motivo para você, durante a semana, não ser movido, não ter um coração ardente por relacionar-se com esse Deus, por ter uma vida com Ele, por se dedicar à leitura, à devocional, no seu lar, na sua casa. Não há motivos. Não há motivos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Paulo diz, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. É a esse Deus que nós amamos. É a esse Deus que nós servimos. Não há motivos. Não há motivos para você viver uma vida indiferente com Ele. Não há motivos para você viver uma vida que se esquece dEle todos os dias. Não há motivos para nós. Não há motivos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Que possamos nos lembrar que não temos razões para esquecer esse Deus. Que podemos nos lembrar que os nossos gritos de socorro precisam vir de um coração arrependido. E não nos esquecer que esse Deus sempre vem ao resgate do povo dele que sofre, do povo dele que luta, do povo dele que passa por inúmeras dificuldades. Ele sempre vem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Vamos nesse momento falar com o Senhor. Deus Santo, Pai de amor e graça. Muito obrigado, Deus, ó Pai, porque nós somos povo do Senhor, filhos do Senhor. Mas por vezes, ó Deus, ó Pai, continuamos essa trajetória, fazemos aquilo que era mal aos seus olhos. Por vezes, ó Deus, ó Pai, nós nos esquecemos quem é o Senhor. Por vezes, ó Pai, nós tomamos decisões ativas de não ligar para aquilo que o Senhor nos ensina, para aquilo que o Senhor nos fala, para a obra do Senhor, e simplesmente seguimos a nossa vida. Nos perdoa, Deus. Isso só nos leva, Deus, ó Pai, a um abismo. Como nós lemos no Salmo, no início do nosso culto, a um poço de lama. Ó Deus, e é desse poço de lama que nós clamamos ao Senhor. Mas não porque a lama nos incomoda, não porque as dificuldades desse mundo estão nos machucando, não é só por causa de uma dor, mas é porque nos esquecemos do Senhor. E não podemos viver assim. É por causa dos nossos pecados e não podemos continuar neles. Mas é por causa da idolatria do nosso coração e não podemos continuar servindo o Senhor Deus, as loucuras, as nossas paixões. Não podemos continuar. Clamamos ao Senhor. E muito obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor, como disse no Salmo, como disse no texto que nós acabamos de ler, o Senhor nos ouve. O Senhor nos viu em nossa miséria. O Senhor nos viu em nossas falhas, o Senhor nos viu na nossa pequenez, e o Senhor enviou, ó Deus, um poderoso Salvador. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ó Pai, ter o nosso coração desejoso por vida com o Senhor, por servir ao Senhor, por se dedicar ao Senhor, em nome de Jesus. Cuida do teu povo, Deus. Cuida da tua igreja. É o que nós oramos nesse momento. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Coloque de pé, queridos.